Nos dias subsequentes, os meios de comunicação ocuparam-se em esmiuçar o caso, enquanto a polícia empenhava-se para descobrir o cativeiro e chegar aos sequestradores. Por 2 vezes, Solange acompanhou policiais a Cabo Frio. Mostrava-se propositadamente confusa quanto à localização da casa. Após 3 semanas, ninguém mais tocava no assunto. A própria polícia resolvera abandonar as investigações. Quando o sequestrador-chefe teve certeza de que o ocorrido havia caído no esquecimento, sentiu-se encorajado a procurar a moça. Telefonou para a confecção. A empresária foi colocada na linha. Solange? É Paulo Roberto. Não houve resposta. Não deve estar ligando o nome à pessoa. Inicialmente conheceu-me como Douglas. Lembra-se agora? Mais alguns segundos e ela respondeu. Não tive dúvida de quem se tratava. Identifiquei-o assim que pronunciou as primeiras palavras. O silêncio adveio da surpresa. Passado tanto tempo, não tinha mais esperança de que viesse me procurar. Relutei bastante. Primeiramente pelo receio de ser localizado pela polícia, depois pela insegurança quanto à receptividade. Entretanto, não poderia deixar de lhe agradecer pela generosidade. Minha liberdade esteve em suas mãos. Tinha todo o direito de se vingar dos transtornos que lhe causei. Não fazia ideia da existência de alguém com tamanho altruísmo. Dizer muito obrigado, convenhamos, é convencional e está longe de traduzir o reconhecimento pelo seu gesto. Prometi que agiria dessa forma, não tem motivo para se surpreender. Os dois estavam reticentes, a conversa fluía espaçadamente. Após mais uma pausa, ela tocou no assunto que lhe vinha martelando a cabeça. Estou convicta, volto a dizer, de existirem grandes mistérios, além dos fatos que são do meu conhecimento. Tenho perdido horas tentando entender o que pôde ter provocado o seu ato, mas até o momento, continua tudo absolutamente nebuloso. Nova pausa e prosseguiu. Há de convir que assunto tão delicado não deva ser tratado por telefone. Sugiro que nos encontremos em local discreto. Desde que não esteja pensando em me raptar novamente, é claro. Ele sorriu e combinaram um jantar. O restaurante escolhido era discreto e acolhedor, não mais de 10 mesas. Encravado numa clareira da floresta, possibilitava ouvir o canto dos pássaros. Através da janela, vez por outra algum mico era visto pulando de galho em galho. Quando Solange chegou, Paulo Roberto girava nervosamente pela haste. O cálice que continha o último gole do segundo drink. Ele estava atento, e tão logo ela ultrapassou o arco, que dava acesso ao salão do restaurante, levantou-se. Os dois entreolharam-se à distância, parados. O maître permaneceu com a mão direita espalmada, como se dissesse: a casa é sua, entre. Após alguns segundos na mesma posição, disse com cortesia: por favor, senhorita. A moça movimentou-se lentamente até chegar junto à mesa. Olhares fixos. Ela esboçou um sorriso tímido, sem desviar o olhar dos olhos de Paulo Roberto. Ele, encantado, retribuiu. O maître, profissional calejado, envolvido com o clima romântico, apesar da ausência de palavras, ajeitou atenciosamente a cadeira. Por favor, senhorita. A empresária foi se sentando, sem pressa. O sequestrador também sentou-se. Por favor, aperitivos. Traga-me a especialidade da casa. Para mim, o mesmo. Na versão light, 4 olhos magnetizados e com brilhos intensos. Paulo Roberto iniciou o diálogo. Nem o sofrimento conseguiu torná-la menos linda. Reconheço, fui o responsável pelos dias mais infelizes de sua vida. Por esse motivo a procurei. É imperioso confessar-lhe que não estou conseguindo conviver com tamanho remorso. Era visível, ao relembrar o cativeiro, que a vergonha ia substituindo o êxtase inicial. Levantou a cabeça e perguntou: sente ódio de mim? Solange emocionou-se com a confissão. Mesmo no cativeiro, o ódio inicial já havia acabado. Tenho sentido saudades. Confesso. Temi que não me procurasse. Não entendo como pode estar acontecendo. Paulo Roberto sentiu-se encorajado a dar vazão aos sentimentos até então sufocados. Vi, com o coração apertado, a sua entrevista na televisão na noite em que a libertei. Convenci-me logo de que não me entregaria à polícia. Antes, não acreditava que pudesse acontecer tamanha dádiva.
Fiquei dividido, sem saber se agia assim por piedade. Ela interrompeu. Por favor, não diga isso. Naquele momento, senti que um sentimento profundo nos ligava. Tive ímpeto de procurá-la imediatamente. Loucura. Seria como me atirar nos braços da polícia. Os dias foram passando preguiçosamente. Não conseguia tirá-la do pensamento. A ânsia de correr em sua direção aumentava, mas a vergonha era muito grande. Como pude sequestrá-la? Aqui estão os aperitivos. Querem fazer o pedido agora? Após um gesto de Paulo Roberto, o maître concluiu. Pois não, mais tarde trago o cardápio. O rapaz continuou. Finalmente consegui superar as barreiras, telefonei e estamos aqui. Uma pausa, provaram os drinks e a moça perguntou. Por que não aceitou meu dinheiro quando teve certeza de que Martim não pagaria o resgate? Solange, não faz mais sentido esconder-lhe a verdade. Depois de comprovada a sua magnanimidade, sou capaz de confiar-lhe os maiores segredos. A verdade é que sou empresário e atuo no mesmo ramo do seu marido. Ela interrompeu. Meu ex-marido. Nosso divórcio já se concretizou. Estou morando sozinha em um apart-hotel na Zona Sul. Graças a Deus. Parabéns, Martim não a merece. É um corrupto, uma pessoa sem caráter. O rapaz exaltou-se. Transtornava-se quando se referia ao ex-marido de Solange. Controlou-se e começou a desvendar os mistérios. Minha firma vinha desenvolvendo estudos pioneiros no que concerne a técnicas próprias para serem aplicadas em determinado tipo de obra. Por coincidência, logo que tive na prática a confirmação da eficiência dos métodos teoricamente testados, o governo publicou um edital de licitação para a obra de grande monta. Poderíamos aplicar as técnicas, testadas com sucesso, na execução dos serviços a serem contratados. À medida que Paulo Roberto colocava a moça a par dos fatos, seu semblante ia ficando cada vez mais grave. Não tinha dúvida de que venceríamos a licitação, tendo em vista a vantagem, oriunda desse estudo vitorioso, ser a enorme redução dos custos. Em suma, teríamos preços bem abaixo de todos os outros concorrentes. A obra seria nossa. Havia, entretanto, uma dificuldade. Estávamos com diversos serviços em andamento. Seria temerário comprometermos-nos com mais um de tamanha envergadura. Nossa firma é eficiente, mas está longe de ter o porte da empresa do seu ex-marido. Procurei Martim, expliquei-lhe a situação e sugeri que fizéssemos um acordo, uma sociedade apenas para aquela obra. Cada empresa faria a metade dos serviços. Paulo Roberto esfregava as mãos nervosamente, afetado pelo relato. Ele topou, mostrou-se entusiasmadíssimo e disse bastar que, depois de divulgado o resultado da licitação, registrássemos um documento em cartório através do qual nos comprometeríamos a executar a obra, em conjunto, cabendo 50% para cada empresa. Junto ao órgão contratante, para efeito legal, a firma licitante seria a minha. Achei correto, concordei. Ingenuamente também, recebi na minha empresa os engenheiros por ele encaminhados e determinei que fossem colocados a par dos novos métodos. O rapaz, de um gole, esvaziou a taça e continuou. Cumprimos as exigências burocráticas do Ministério e enviamos os envelopes de praxe, a fim de que os documentos fossem avaliados quanto à capacidade da firma. Na data estabelecida para a licitação, um pouco antes da abertura dos envelopes com as propostas de preço, o presidente da comissão de licitação, formalmente, comunicou que minha firma não participaria da apuração, por não possuir o capital mínimo exigido para uma obra de tamanho porte. Para encerrar e não tornar enfadonho o relato, devolveu-me o envelope com a proposta de preços, fechado, e promoveu a abertura dos envelopes dos outros licitantes. E com a mão amarfanhando o guardanapo prosseguiu. A proposta vencedora foi a da firma do seu ex-marido, com o preço quase 5 vezes acima daquele que eu iria propor. Interrompeu ofegante o relato. Retornou ao assunto com a voz mais elevada. Entendeu a jogada? Combinara comigo que a empresa dele não concorreria. Entretanto, na surdina, apresentou a sua própria proposta. Mancomunou-se com um funcionário do alto escalão do ministério, o qual já identifiquei, a fim de que fosse criado um artifício para alijar a minha firma. Alegaram insuficiência de capital.
Pasme, tal exigência não havia constado do edital de licitação. Solange estava boquiaberta. Interrompeu-o. É estarrecedor. Somente uma mente maquiavélica poderia arquitetar plano tão diabólico. Cotou preço coerente com os métodos tradicionais de trabalho e executará a obra com custo bem inferior, através usurpação da nova técnica desenvolvida por você. Mancomunou-se com um ou mais funcionários corruptos para amealhar dinheiro sujo. Fez uma pausa na divagação, engoliu em seco e prosseguiu. Depois de algum tempo casada, descobri que Martim era um homem sem caráter, mas não imaginava que chegasse ao ponto de prejudicar terceiros de maneira tão sórdida. E o pior, não precisa disso, é uma das pessoas mais ricas do país. Paulo Roberto retornou ao relato, parecendo não ter prestado atenção ao à parte. Entrei em desespero. Já havia contraído dívidas com o intuito de adquirir os equipamentos necessários à execução da minha parte na obra. Esses empréstimos seriam pagos com o dinheiro das faturas correspondentes, e de repente, fiquei sem a fonte dos recursos. Sobraram as dívidas. A revolta foi de tal ordem que só pensava em me vingar de Martim. À medida que o plano foi tomando forma, imaginei utilizar o dinheiro do resgate para saldar os compromissos, que tinham como origem especificamente aquela obra. Não queria mais um tostão, além do necessário para salvar a empresa. O restante da insensatez você já sabe. O maître aproximou-se. Por favor, aqui está o cardápio. Logo que queiram fazer os pedidos, é só chamar. Obrigado. Chamaremos em seguida. Solange inquiriu, não pensou em denunciar a negociata. E Paulo Roberto com desânimo. E adianta. A empresária revoltada retrucou. Não, não, isso não. É imperioso reverter esse quadro desolador. O nosso país é motivo de chacota no resto do mundo. Não devemos nos acomodar. Hoje é comum assistirmos pessoas, das mais variadas camadas sociais, referirem-se a ganhos ilícitos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quantas vezes presenciei comentários do tipo: "Ah, queria estar em tal posição, sairia de lá rico." É uma vergonha. Concordo. Cheguei a pensar em denunciar, mas nem sabia por onde iniciar. Mas eu sei, tenho um amigo no Tribunal de Contas. Vamos procurá-lo. E incisiva. A obra já começou? Ainda não. Então, procuremos embargá-la. Tentemos anular a licitação. Afinal, a sua firma foi alijada por uma exigência que não constava do edital de licitação. Em seguida, modificou a postura guerreira, olhou ternamente para o rapaz e disse, de maneira que não dava oportunidade de ser contestada: "Não se desespere. Tenho condições de lhe ajudar no tocante às dívidas. Você é uma mulher especial." Tomou as mãos quentes e macias entre as suas. Não merecia ter sofrido naquele cativeiro. E eu, o responsável, ao invés de ser massacrado, recebo a sua ajuda. Solange exteriorizava naturalmente o sentimentalismo adormecido durante toda a vida. Somente os apaixonados podem entender o que ela disse ao rapaz. Sem o sequestro, não nos teríamos conhecido. Hipótese que nem quero cogitar. Ele apenas sorriu embevecido, fascinado pela moça, e seus olhos castanhos, amendoados, brilhantes e marejados pela emoção. Em seguida, atendeu à consulta do maître. Por favor, costeleta de salmão grelhada com molho de pimenta do reino rosa, bem crocante. E por já ter perscrutado a intenção da empresária, traga também adoque grelhado com molho de manteiga. E para beber? Vinho branco. Traga a carta, por favor. Da ideia de denunciar a negociata, a prática foi um pulo. O ministro do Tribunal de Contas, amigo de Solange, solicitou a licitação ao Ministério para averiguação e constatou a desqualificação irregular da empresa de Paulo Roberto. O tribunal anulou o processo. Nova licitação foi efetuada e a empresa de Paulo Roberto venceu. Aquele primeiro indício de negócios escusos, envolvendo a firma de Martim com alguns órgãos da administração pública, deu origem à instauração de inquérito que, ao ser concluído, determinou a prisão do empresário e o fechamento de sua firma. Alguns funcionários, além de presos, foram ainda exonerados do serviço público. Passaram-se 8 meses.
Descontraída, deitada de costas na cama, com a perna direita apoiada no joelho esquerdo do namorado, flexionado e apontado para o teto, Solange deu asas aos sonhos. Estive pensando. Há 8 meses nos conhecemos. Primeiro o ódio pelo meu sequestrador romântico, depois o amor. Esse período fantástico vivido por nós, ora heróis combatendo falcatruas, ora amantes alienados. Não acha que merecemos uma lua de mel? Logo depois do lançamento da nova coleção, estarei livre. E olhe, a coleção tem cada novidade em termos de lingerie. Terei o maior prazer em fazer um desfile particular para você na Europa. É óbvio, eu seria a modelo exclusiva. Fique certa, tenho sonhado constantemente com a nossa lua de mel. Vamos para o frio, para a neve? Com esse seu corpo quente, enfrento qualquer frio. Não há necessidade de madeira crepitando na lareira.